Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao No Coreto Cast, podcast que vai conversar com os artistas de Embu das Artes e quem sabe onde nós podemos chegar, não é mesmo? Esse é o primeiríssimo episódio, é a primeira vez que eu me arrisco a falar com uma câmera, só eu e ela, assim, de verdade, para um projeto que eu espero que dê muito certo. Eu sou o Juan Carlos de Arandilha e vou ser o host desse programa durante alguns episódios. Eu espero muito que vocês gostem, então fica com a vinhetinha que já fala um pouquinho mais. Boa noite, senhoras e senhores. Então, eu sou o Juan e queria falar um pouquinho para vocês sobre o No Coreto Cast. O que é essa ideia? O que minha cabecinha aqui estava trabalhando e fez? Bem, No Coreto Cast é um podcast onde eu pretendo entrevistar alguns artistas, amigos meus da cidade de Embu das Artes que trabalham na feira ou que tem algum envolvimento direto com a cidade, que morem lá, que trabalhem lá, que cresceram lá. Eu sou o Juan, eu passei a minha adolescência no Embu, conheci muita gente, vou contar um pouquinho da minha história hoje também. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho mais do projeto, desse podcast, que eu pretendo conversar com essas pessoas, saber um pouquinho mais da sua história, suas inspirações, quais os caminhos que fizeram com que elas fossem para esse lado da arte, que elas fossem para esse lado artístico. Qual é a realidade do artista, né? Todo mundo sabe que não é fácil para ninguém, que ser artista, e eu acho que em qualquer lugar do mundo não é fácil, mas é satisfatório pra caramba quando dá certo, quando você consegue viver disso de alguma forma. E é isso que eu quero fazer, eu quero conversar com esses meus amigos, saber da história, saber quais são os passos, quais são essas inspirações, como funciona, como eles estão passando pela pandemia, porque tem essa também, né? Falar de arte em 2020, de feira de artesanato, como é a do Embu, gigantesca, conhecida mundialmente, como que essa galera tá vivendo, o que tá passando pela cabeça delas, como elas estão criando na pandemia, se elas não estão criando nada. Eu, no caso, tô tentando criar, e quem sabe esse podcast, o No Coreto Cast, seja o primeiro projeto concreto que eu vou concluir em 2020, pelo menos começar em 2020. Hoje é dia 8 de dezembro, então eu acho que ainda dá tempo de lançar tudo que eu quero lançar e conversar com algumas pessoas até lá. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Juan Carlos, eu sou músico, eu toco hoje numa banda chamada Em Blues Beer Band, em outra banda chamada Severino e Chic Chics. Também sou um dos fundadores do bloco de carnaval Desbum das Artes, estou desde 2012 fazendo bagunça na praça e carregando um monte de gente pra praça durante o carnaval. É muito satisfatório e eu quero contar um pouco dessa história toda pra vocês. Vamos lá no começo, em 2004, 2005 mais ou menos, eu cheguei em Embu das Artes. Eu era um nerdão total, vivia no computador na Lan House, minha rotina era escola, Lan House, escola. Eu tinha acabado de me mudar de Cotia pra Embu, adolescente, não gostava de ninguém, os meus amigos todos ficaram em Cotia. E em 2005, 2004, eu entrei para um grupo de teatro, foi a Capas Paz, era um projeto da prefeitura, da Secretaria de Saúde com a FAPESP. E eles pegaram 10 jovens, 10 adolescentes de Embu ali, das escolas estaduais. E com esses 10 jovens, eles fizeram um trabalho de formação. Eu já tinha estudado um pouco de teatro em algumas escolas, eu já tocava um pouquinho de violão, arranhava um pouquinho nas coisas, mas foi nesse período que mexeu um pouquinho mais, balançou um pouquinho mais a questão de arte, da veia de arte, assim, né? Com isso, entrando nesse grupo, eu acabei me aproximando desses 10 jovens, que acabou me apresentando mais pessoas, e a gente foi se apresentar nos lugares, e eram mais pessoas que você ia conhecendo, se envolvendo um pouquinho mais com a questão cultural da cidade. Pronto, me apaixonei pela cidade e pelas pessoas de Embu das Artes. Foi uma virada de página muito rápida, assim, né? Através do Capas Paz, eu conheci um camarada chamado Danilo, que ele é meu grande amigo até hoje, e nós formamos a minha primeira banda no Embu. Danilo já tocava, ele é um pouquinho mais novo do que eu, mas
já era um baita músico na época, junto com o Daniel, o Marcel e o Atílio. Nós formamos a banda Eclipse e fizemos 1 ou 2 shows, mas foi uma experiência muito legal. Foi aí que eu conheci mais do rock and roll, assim, do rock progressivo e tal. E me trouxe mais pessoas, né? Daí surgiu o Trio Pagu. Graças ao Danilo, eu conheci a Bruna, conheci o China, a gente montou um trio de MPB. Na banda Eclipse eu tocava contrabaixo. Na MPB eu fui pra percussão. E eu já tocava violão, mas nunca toquei muito bem. Então acabou que eu fui experimentando os lados, assim, né? E aí, com o Trio Pagu, aí sim, desbandou de fazer show o tempo todo. Sei lá, todo fim de semana a gente tava fazendo show. Toda hora a gente tava fazendo show em vários bares. Foi um período muito louco. Eu trabalhava na época no comércio e, sei lá, chegava de ressaca atrasado. Comecei a ver que se eu quisesse viver da música, o comércio não ia rolar. Em 2012, surgiu o Desboom das Artes, mas em 2011, tava eu e o Vitinho, Vitor Beltrão Rocha, sentados no Bar do Hélio, tomando uma cerveja numa terça de carnaval, aquela praça vazia, ninguém pulando carnaval, tava o Mineiro também, e a gente pensou, pô, por que não ter um bloco de carnaval aqui na Praça do Embu, não é mesmo? A gente já conhecia bastante gente, a nossa turminha eram muitos músicos, todo mundo era músico e falou, vai ser fácil fazer um bloco de carnaval, tem um monte de músico aqui. E em 2012 o bloco saiu. Em 2011 ainda, a Marina e o Almir em algum lugar do mundo estavam tendo a ideia de montar um bloco de carnaval também. E aí nós juntamos essas ideias e surgiu o Desboom das Artes em 2012, que foi uma loucura, foi muito legal, foi muito divertido. A gente brincou carnaval em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ainda teve carnaval esse ano, a Desbunda tá aí, carregando um monte de gente do Embu pra praça, um monte de gente de fora do Embu pra praça. A gente já, sei lá, já teve visitas internacionais pra pular carnaval. E é muito legal, muito divertido. Eu acho que o Desbunda mudou um pouco como se faz carnaval na cidade, né? Porque antes o carnaval rolava lá no Parque do Riso ou rolava na Praça da Lagoa. Agora tá um pouquinho mais concentrado, pelo menos o carnaval do lado do centro tá concentrado todo na praça. O Desbunda foi muito bem visto por vários outros blocos também que fazem parte da história da cidade, são tradicionais. E hoje a gente faz uma baita festa super legal, com um monte de gente legal. Nunca teve uma confusão durante o carnaval com o Desboom das Artes na praça. Isso é um mérito que a gente tem, que eu carrego no peito e que eu falo, gente, Desbunda, essa galera vai pra curtir. Vai criança, vai velhinho, vai os loucos, vai todo mundo. E todo mundo fica em harmonia pulando carnaval. A gente que tá ali na linha de frente um pouquinho, se estressa um pouquinho, grita, fala um pouquinho mais alto, mas é tudo para que o espetáculo seja muito bom. E esse é o Desbunda. Eu sou apaixonado pelo Desbunda. Eu tenho alguns estandartes do Desbunda, mas eu não consegui colocar nenhum aqui em casa ainda. Eu preciso falar com a minha esposa, inclusive, sobre isso, porque eu não sei onde estão. Eu acho que estão todos na casa da minha mãe, talvez. Mas a gente precisa do estandartezinho do Desbunda aqui, pelo menos no meu cenário. Enquanto eu estiver gravando no CoretoCast, que o Desbunda é muito importante na minha história como artista em Embu das Artes. Em 2013, eu ainda estava trabalhando no comércio e no comecinho eu larguei, chamei alguns amigos e falei, pô, por que a gente vai brincar carnaval só em fevereiro e março? Vamos brincar carnaval o ano inteiro. E montamos a Em Blues Beer Band. A Em Blues Beer Band é uma banda de rua que começou a brincar carnaval, a tocar jazz e blues na praça, na rua ali. Como as bandinhas de New Orleans, mas com uma pegada bem única, bem nossa. Se você não conhece a Em Blues Beer Band, procura a Em Blues Beer Band no YouTube, no Spotify, no iTunes, em todos esses lugares que com certeza você vai gostar muito. E a Em Blues Beer Band me fez largar o emprego na época. Todo mundo que estava ali na banda, eu, o Marcel, o Fábio Velho, o Pajé, largamos os empregos e fomos viver do sonho de tocar na rua. Tocamos muito na rua, em vários lugares. E isso nos levou a vários outros lugares, que é uma história muito legal, porque
a gente era músico de barzinho, né? Todo mundo ali tocava em barzinho, não tinha muito essa visão. E os barzinhos, no Embu principalmente, começaram a ter poucas opções de bar onde teria espaço para MPB no fim de semana à noite. Tava mais uma parada começando a onda do sertanejo e nós ficando sem espaço, a gente do rock and roll. Eu tinha uns amigos de São Paulo que eram os Mustachos Apaches, conversei com eles e falou, pô, por que você não faz isso, não participa, não cria uma banda e tal, não sei o que. E foi, daí veio a ideia, conversei com os meninos e rolou. E aí, cara, muita gente passou pela In Blues Beer Band. Teve o Luiz Vitor tocando baixo, teve o Danilo tocando violão, a Dani tocando sanfona, o Leozinho tocando violão, o Betinho tocando contrabaixo, o Ivan Vale tocando contrabaixo. Um monte de gente passou pela In Blues Beer Band. E isso é muito... E a In Blues Beer Band passou por um monte de gente também, levou a gente para lugares incríveis. Eu, como músico, já estava num período que eu estava, por exemplo, meio que insatisfeito em tocar no barzinho. Eu queria um pouquinho mais, eu queria chegar em alguns lugares. Aí, por exemplo, o Sesc era meu sonho. Eu falava, quando eu chegar no Sesc, eu alcancei todos os meus objetivos. Em 2014, a gente já estava tocando no Sesc. Começamos a entrar no movimento dos músicos de rua de São Paulo para estabelecer os lugares dos músicos trabalharem. Fizemos parte desse movimento de abrir a Paulista, direta e indiretamente. Eu fiz um pouquinho menos. Confesso que esse negócio, quando eu morava no Embu, ir para São Paulo era um pouquinho difícil. Então, graças à In Blues Beer Band, eu toquei no Sesc, eu toquei numa série de TV, toquei no cinema e num filme, não tocar num cinema, mas tocar num filme, na série de TV também, uma série da HBO. Eu me casei graças à In Blues Beer Band, conheci a minha esposa tocando, eu estava tocando na praça. Várias coisas aconteceram graças ao Embu. Várias coisas aconteceram graças aos amigos que eu fiz durante toda essa trajetória e que tem relação com o Embu de alguma forma. E aí, eu quero muito contar essa história para vocês. Eu quero muito apresentar essas pessoas. Porque tem pessoas que eu conheço aqui que não conhecem a pessoa acolá, e a pessoa que eu conheço acolá e não conhece a pessoa aqui. São todos artistas, todos vivem em Embu, são todas pessoas maravilhosas, incríveis, gente fina. E por isso eu quero trazer elas para apresentar. E eu quero saber um pouquinho mais, que a gente conversa no boteco, conversa sei lá, no dia a dia, tudo rapidinho, no show, no evento e tal, não sei o quê, mas ter um tempo aqui para sentar e conversar e saber um pouquinho mais o que levou essa pessoa a virar artista, o que fez a trajetória dela, é uma parte que me gera um baita interesse, e eu imagino que várias pessoas isso aconteça também, né? Como que o Juan começou a tocar? Bem, eu comecei a tocar, eu tinha alguns amigos, eu morava em Cotia, e eu tinha um amigo que ganhou um violão. E aí ele ficava sentado na calçada tocando violão e tal, não sei o que, e aprendendo. E eu cheguei nele um dia e falei, cara, Brunão, me ensina a tocar, velho, sou louco pra tocar. E ele me ensinou alguns acordes, e aí nisso a gente comprava revistinha de música e tal, e revistinha na banca, e aquilo e isso, e eu fui aprendendo. A gente montou uma banda e foi se apresentando em alguns festivais na época dos colégios lá de Cotia. E aí eu entrei no mundo do videogame, eu parei de tocar completamente. E aí voltei pro Embu, e essa história eu acabei de contar dessa trajetória. Mas isso que eu quero saber, quais são as inspirações das pessoas, quais são as coisas que fazem elas acordarem todo dia e trabalhar e fazer arte, etc. Tem bastante gente que eu quero chamar. Eu espero que vocês que estão assistindo indiquem também pessoas através das redes sociais, do Instagram, do e-mail, do site, do Facebook. Quanto mais a gente interagir, mais gostoso vai ficar, porque é mais ou menos isso que é a minha proposta. Eu quero juntar as pessoas, quero que quem é do Embu goste dos artistas do Embu, que saia, vão ver os caras que tocam no Embu, a galera que esculpe, a galera que faz poesia, vai no sarau
sei lá, consumir a sua cidade. Quem é de fora do Embu, que conhece, sabe que delícia que é, vem mais vezes pro Embu, é pertinho, é do lado, é rápido. E sei lá, e quem não gosta, dá uma chance, que passa uma tarde lá, passa um carnaval com a gente, você vê, você vai gostar pra caramba, cara. Bem, e aí esse projeto tem essa ideia. Esse projeto, eu pretendo fazer as entrevistas aqui em live para vocês. Por enquanto, por conta da pandemia, eu vou fazer eu na minha casa e a pessoa na casa dela. Eu montei um setupzinho que eu posso levar para casa da pessoa, deixar tudo bonitinho, vir para minha casa e a gente grava a entrevista. É um pouco controverso, mas é a melhor forma que eu arrumei para a gente ter um mínimo de qualidade linear para todo mundo. Porque senão eu vou combinar pelo celular. Aí uma pessoa tem um iPhone, outra pessoa tem um celular tijolão, sei lá. E aí não rola, entendeu? Então é melhor fazer tudo certinho. E aí fazer isso em live para as pessoas interagirem com a gente aqui pelo chat. Depois lançar esse material bruto para o YouTube em forma de vídeo, para quem perdeu uma live, para quem tem interesse naquela pessoa poder ver quando quiser. E em podcast, lançar só o áudio para você poder ouvir no carro, para você poder ouvir enquanto arruma a casa, lava a louça, dirige, corre, faz os seus exercícios ou pinta. Não sei, você pode... Podcast é ótimo que você põe um fone e você escuta um papo que você nem sente. Às vezes é 1 hora, 2, 3. Tem podcast que eu já escutei de 5 horas, tipo, fracionado, assim. Escutava de meia em meia hora, do tempo que eu tinha, que era alguma coisa que eu me interessava. Eu imagino que eu conversando com alguém, essa conversa flua muito mais, seja muito mais dinâmica, porque falar sozinho é difícil. Já tô aqui há 20 minutos falando, tô com a garganta seca e tô esperando patrocínio de cerveja, então TT, patrocina nós. E vamos... E eu acho que é isso, pessoal. É isso que eu quero passar para vocês. Essa é a vibe. Então eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que vocês todos fiquem bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até logo. Um abraço.